Primeira Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1, vem dizendo o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidades e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoas, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, na sinceridade e na verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Amém? Só até aqui, meus queridos irmãos. Irmãos, aqui o que Paulo está falando é que no meio da igreja de Corinto estava acontecendo tantas coisas imorais e eles precisavam tomar uma atitude, né? E hoje, também no nosso tempo, infelizmente, essas coisas acontecem tanto no meio cristão, né, como no meio da sociedade, né? De todos os lados a gente vê que a imoralidade tem se expandido, de todas as formas. Aqui ele fala de algo e ele chega a exemplificar, né, o tipo de imoralidade como pessoas que estavam até mesmo tendo relações íntimas com a mulher do seu próprio pai. Ou seja, irmãos, se nós for destacar, existem muitos tipos de imoralidade que acontecem, né? A questão da imoralidade financeira no meio do povo cristão, a questão da imoralidade do comportamento de muitos que se dizem cristãos, e que a sua vida, o seu testemunho, simplesmente faz com que o nome de Jesus seja manchado, e que a maior parte das pregações do evangelho que tem sido pregado seja tido como chacota. As pessoas ficam acusando, porque o mal é sempre assim. Quando alguém faz alguma coisa boa, raramente se comenta, mas quando faz uma coisa mal, é como se fosse algo assim que a notícia ela corre, sabe, de uma forma estonteante. A maior parte das pessoas sentam para estar somente apontando os defeitos, e quando se trata de um homem e uma mulher que representa, que é ministro de Deus, que é uma pessoa que está na frente, que é para levar um testemunho de vida, de honestidade, faz algo errado, aí é a hora, né, que muitos caem falando e criticando, mas tudo isso acontece devido à ação da pessoa que causou o escândalo. E Jesus disse: ai daquele pelo qual o escândalo vem. Jesus disse que os escândalos não iam acontecer. Por quê? Eu e você, meus queridos, somos pessoas, e como pessoas nós temos uma tendência a fraquejar.
Nós temos uma tendência a cometer erros e deslizes, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos sabedores de todas as coisas. Nós não conseguimos ver o futuro. O nosso Deus, Ele sabe. O nosso Deus, Ele conhece. O nosso Deus, Ele é onipresente, onipotente, e onisciente. Ou seja, Deus, Ele sabe de tudo. Quando nós estamos com Ele, começamos a ter uma vida na presença dEle, Ele faz com que a sua graça, a revelação venha para cada um de nós. Mas quando nós não estamos na sua presença, a nossa tendência é causar mesmo esse tipo de escândalo, sabe? Eu e você que lemos a palavra de Deus, que meditamos nesta palavra, que buscamos viver uma vida com Deus, precisamos ser muito fortes, precisamos estar vigilantes, precisamos estar sempre orando para que nós, mesmo que cometamos alguma falha, algum erro, mas que nós não deixemos que isso se prolongue. Vamos nos consertando, vamos pedindo perdão e vamos mudando de atitude. Porque o perdão e a conversão, ela tem que trazer algo muito significativo. Tem que trazer uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento. A palavra de Deus, ela nos exorta a isso. Eu e você precisamos compreender isso. Eu e você precisamos viver isso em nossas vidas. Irmãos, eu sempre digo, se uma pessoa quer ser próspera, se uma pessoa quer se viver bem nesta vida, enquanto está aqui neste mundo, esta pessoa, ela precisa se achegar a Deus. Ela precisa entregar a sua vida ao Senhor, meditar na sua palavra e nessa palavra viver uma vida, colocar em prática. Eu sei, muitas pessoas, elas não vão na igreja, elas não estão no meio das pessoas, mas elas estão ali tendo riqueza, tendo uma vida, sabe, que aos olhos de quem não está vivendo a vida daquela pessoa, parece que ela está vivendo bem, que ela tem, sabe, muitos bens, que ela tem bons relacionamentos, que é empresário, que ela tem muitas posses. Irmãos, não se engane. Quanto mais a pessoa recebe, mais responsabilidade essa pessoa tem de administrar aquilo que conseguiu. E o Senhor nosso Deus, Ele abençoa todos nós. Só que quando Ele nos dá condições financeiras bem avantajadas, é para que possamos fazer a sua vontade, seja no Evangelho, seja na vida social. Então, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Então, devemos sempre estar colocando tudo ao dispor do Senhor, a nossa vida ao dispor de Deus. Você pode não ter muitas posses, muitos bens, mas se você for um homem ou uma mulher de Deus, com certeza Deus vai te abençoar e você vai conseguir progredir no seu trabalho, na sua vida, na sua família, em qualquer coisa que você for fazer, qualquer área que você for investir. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, Deus, Ele abençoa. E quanto mais a gente se afasta das imoralidades, quanto mais a gente se afasta de coisas, que nos afasta da presença de Deus, mas nós somos abençoados por Ele. Por isso, não devemos permitir esse tipo de coisa em nosso meio. Não devemos nos associar a pessoas que tais coisas praticam. Não devemos fazer vista grossa a isso. Nós devemos nos posicionar. Aqui ele fala também que muitas pessoas que estavam lá estavam fazendo um tipo que vista grossa, não estava nem aí. Ou seja, para eles era como se fosse algo normal. Isso não pode ser normal, nem na minha vida, nem na sua vida, nem na vida de ninguém. O mal é mal e o bem é bem. Eu que preciso escolher se faço o bem ou se continuo o mal. Você tem que escolher se você faz o bem ou se você faz o mal. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é muito importante a gente estar lendo a palavra, porque quando a gente se depara com uma situação dessa, aqui ele fala de uma igreja que está enfrentando esse problema. Mas hoje também nós enfrentamos esses problemas. Talvez a gente possa estar enfrentando esse problema dentro da nossa casa, da nossa família, entendeu? Então, por isso que devemos orar.
ler a palavra, pedir discernimento, pedir sabedoria, para que o Senhor nos ajude a resolver esses problemas, nos ajude a vencer esses problemas, nos ajude a ultrapassar esses obstáculos para chegar do outro lado mais firmes, mais fortes, mais afirmados na palavra de Deus. Amém? Meu querido, fica na paz, que Deus abençoe você. Espero que essa meditação tenha auxiliado você a se posicionar diante do Senhor. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.